Xitsonga política, política ilirimi la wena. Xitsonga política. Candidato, presidente legitimamente eleito pelo povo moçambicano, mas que continua na resistência. Venâncio Antônio Bila Mojana. Boa noite. Tá, boa noite, chefe indígena, Mano William Toné, Não sei que se é o... ouvir. Eu consigo ouvir perfeitamente. Agora, Está-me a ouvir, Mano William? Está-me a ouvir, Mano William? Mano William, consegue ouvir? Consegue ouvir-me? Valores. Há valores que alguns entendem que são valores da esquerda e há outros valores que se são entendidos como valores da direita. Portanto, não nos interessa muito para onde é que a balança está a pender, se é para a esquerda ou para a direita. O que nos interessa a nós é saber que são valores universais, são valores atemporais. a sua saúde Boa noite, Mano William Toné. acredita. 50 anos depois, temos um novo olhar sobre os 50 de independência dos nossos povos. Muito grato pela sua presença. A nossa Tá, boa plateia noite. está à sua espera. Continuamos com problemas de som. Não consegue ouvir-me, Mano William? Alô? Consegue ouvir-me, não? Alô? Agora sim, parece que Consegue ouvimos. ouvir-me? Agora sim. Boa noite, Mano William Toné, o chefe Boa noite. indígena. E boa noite ao pessoal do nosso canal, a enorme plateia do canal de Venâncio Mondlane. Vocês que estão aí, cliquem pelo menos 20 pessoas para o canal de Venâncio Mondlane. E a sua saudação habitual, que costuma sempre levantar a mão para o céu. Ok, obrigado, Mano William Toné. E estamos agradecidos ao Senhor dos tempos e da eternidade por esta oportunidade de refletirmos um pouco pelos nossos povos e pelos nossos países e pela democracia em África e no mundo. Obrigado, chefe indígena, Mano William Toné, que é um guru do jornalismo, um guru do direito constitucional, não só angolano, mas também o direito constitucional moçambicano. E aproveito para reforçar aqui o convite para uma grande palestra em Moçambique sobre uma análise comparada entre o direito constitucional moçambicano e angolano. Muito obrigado pela oportunidade, Mano William Toné. Muito obrigado. E nós vamos começar pelo início de toda a sua caminhada. Jovem, identificado com a Frelimo, cresceu, teve uma passagem pelo MDM e depois, eu costumo dizer, não foi para Renamo, foi convidado pelo segundo presidente da Renamo, Afonso Dhlakama, para ingressar nas hostes deste movimento guerrilheiro. Conte-nos um pouco este seu percurso. Bom, muito bem. Olha, Mano William, eu nasci, digamos assim, numa família muito intimamente ligada à Frelimo. Tornei-me membro deste partido
por uma questão, vamos dizer assim, congênita, não é? Uma questão hereditária, não é? Eu recordo-me. Conseguem ouvir? Vamos ouvir, perfeito. Ok, está bem. Tornei-me membro do Partido Frelimo porque, na altura, o meu mentor político, digamos assim, que era um avô meu que já está falecido, chama-se Boaventura Boane, que foi muito amigo do Armando Guebuza. Ele é que trouxe o fotógrafo e mandou-me sentar numa cadeira, tirou uma foto, nem me disse sequer para que aquilo servia. E 2 dias depois entregou-me o cartão e disse que está aqui o cartão da tua família. Que é cartão, portanto, só para mostrar que eu nasci. Portanto, nasci no Partido Frelimo. Cheguei a militar, digamos, um pouco na juventude. Tive uma missão não cumprida. Estava ligado digamos assim, estava ligado à mobilização. Nessa altura, o secretário da mobilização era o Edson Macuapa. Tinha uma missão específica na altura, que era fazer a ligação entre o partido e os sindicatos bancários, porque eu sou funcionário bancário há muitos anos. E depois disso, tornei-me comentador de televisão, numa televisão que é Miramar. Curiosamente, num programa em que eu era comentador residente e o entrevistador era o Daniel Chapo, agora que foi colocado como presidente da República pelo Conselho Constitucional e pela UIR, né? A nossa UIR aqui chamamos da Polícia de Intervenção Rápida. E depois, nesse programa que eu estive na Miramar, começo a ser um pouco crítico ao partido que eu pertencia. Fui chamado numa das vezes para uma reunião por volta das 21 horas para o Comitê Central da Frelimo para ser interrogado porque que eu em televisão, sendo um membro da Frelimo, fazia comentários muito críticos. Eles até diziam, a tua análise até é interessante, né? Porque eu sempre fiz análises muito informadas, baseadas nos dossiês, baseadas em fatos, em números. Eu sempre gostei de fazer análise com base em documentos, em dossiês. Então eles diziam que a tua análise até é interessante, mas você não pode esquecer que você é do partido. Então, depois disso, tivemos várias etapas que vou aqui saltar. E acabei saindo da televisão Miramar e passei para uma outra televisão que chama-se Time. Depois da Time, tive também algumas situações. Passei para a STV. A STV era a maior televisão privada e a primeira televisão privada, ou a primeira televisão de grande dimensão privada em Moçambique, num programa que chamava-se Pontos de Vista, que foi um programa que deu-me a oportunidade de ter uma exposição pública muito grande. E até essa altura, até 2008, eu era membro da Frelimo. Portanto, só em 2013 fui convidado pelo presidente, na altura do MDM, o Deb Simango, mas em contato direto com Lutero Simango, que é o atual presidente do MDM, que era para eu entrar, candidatar nas eleições autárquicas de 2013 para o Conselho Autárquico da cidade de Maputo. Portanto, para ser o mayor, para ser o presidente da cidade, da capital de Maputo. Essa é a primeira vez que eu entro em política ativa, depois de muitos anos no ativismo social, no ativismo político e no ativismo também cultural, que eu também fui colunista da maior revista literária do país, que chama-se Lua Nova. Então, passei pelo ativismo cultural, ativismo social, ativismo político, depois passei a comentador de televisão. Só depois deste percurso é que eu engreno pela primeira vez na política ativa em 2013. Então, em 2013, nessa altura, desmembro-me, naturalmente, do Partido Frelimo e me associo ao MDM. E do MDM, estive na concorrência para o município de Maputo e ganhei as eleições. Todo mundo sabe disso, eu ganhei fortemente as eleições, mas houve roubo gritante dos votos nessa altura. E eu passo depois, em 2015, passo para a Assembleia da República. Então já vem a ser roubado há muito tempo. Há 10 Vem a anos. ser roubado há muito tempo. Há 10 anos. Portanto, muita gente não sabe disso. Há 10 anos. 10 não,
12 anos, né? Vamos lá, de 2013 para cá. Então eu depois passo em Exato. 2015. 2015 eu passo para a Assembleia da República, que vocês acham que aí chamam Assembleia Nacional, né? E como deputado do MDM. E estive no MDM de 2015 por 3 anos apenas. Em 2018, acabo passando pela RENAM, mas convidado pelo líder lendário da RENAM, o general de 5 estrelas, Afonso Macacho Maceta de Lhacama. Ele já vinha me namorando já há muito tempo, tentando convencer-me para eu entrar para a RENAM. Em 2018, estou a saltar muitas etapas, que talvez não interesse aqui detalhes. Em 2018, aceito passar do MDM e passo para a RENAM. E nessa altura, eu entro em 2018 convencido e também chamado para essa missão, que era para recandidatar-me a presidente do Conselho Autárquico da cidade de Maputo. Mas nessa altura, a Frelimo e a Comissão Nacional de Eleições e o Conselho Constitucional tudo fizeram para bloquear a minha candidatura, porque eles sabiam que, de forma insufismável, eu ganharia as eleições em 2018. Portanto, bloquearam, impediram-me de concorrer em 2018 para a eleição autárquica para a cidade de Maputo. Isso Em 2000... foi uma decisão judicial. Sim, foi. Foi através de uma Tanto decisão judicial. Sim, porque Correto? o recurso chegou ao Conselho Constitucional, não é? Penso que em Angola vocês chamam de Tribunal Constitucional. Portanto, o recurso chegou ao Conselho Constitucional, o Conselho Constitucional validou, digamos assim, o absurdo que tinha sido decidido pela Comissão Nacional de Eleições. Então, em 2019, eu, digamos, concorro, portanto, participo nas eleições de 2019 e em 2020 eu entro como deputado. De novo, pela segunda vez, entro como deputado na Assembleia da República, desta vez pela RENAM. E coisa curiosa é que eu, no meu primeiro mandato como deputado pelo MDM, eu assumi as responsabilidades de relator da bancada em 2015. Em 2020, quando eu entro para a Assembleia da República renovando o mandato, entro também como relator da RENAM. Aqui há um deputado que gostava muito de brincar e dizia assim: olha, Venâncio, você é o único moçambicano, o único deputado em toda a história democrática deste país que foi relator de 2 bancadas consecutivas. Então, depois há vários percursos na RENAM. Em 2023. Venâncio, conte-nos um pouco. Por que Dhlakama, tendo assinado os acordos de Roma, chegou a ser quase linchado em Maputo, tendo que se refugiar de novo na mata? Os acordos não são vinculativos, não são para cumprir, as partes não cumprem, ou a Renamo é que não cumpre? Olha, os acordos não são cumpridos pelo Partido Frelimo, não é? O Partido Frelimo nunca cumpriu acordo nenhum. Espero que cumpram este último. Logo depois da independência, isto é, antes da independência do país, em setembro de 1974, assinou-se o famoso acordo de Lusaka, na Zâmbia, que era o acordo que permitiu a formação do governo de transição, portanto, do governo colonial para o governo, digamos assim, da Frelimo, após a independência. Esse acordo de Lusaka, ele previa uma série dava algumas garantias que deviam ser asseguradas após a independência. Por exemplo, a garantia do direito da participação política, isto é, a existência de partidos políticos, a marcação das eleições multipartidárias estava lá previsto, estava também previsto uma série de direitos, como, por exemplo, o direito ao culto, o direito à associação, o direito econômico e tantos outros direitos fundamentais. Isso em 1974, esse acordo previa isso. Em 1975, depois da independência, a Frelimo pegou o acordo de Lusaka, rasgou o acordo
de baixo para cima e da esquerda para a direita. E destruiu tudo aquilo. E proibiu a liberdade econômica, portanto, tornou proibido formar partidos, formar associações, formar empresas, portanto, a liberdade econômica e até a liberdade de culto. Veja só, a liberdade de culto. Depois, que permitiu a, perdão, permitiu a transição do monopartidarismo para um sistema. Permitam-me beber um bocado de água, estou com a garganta arranhando. Permitiu a transição do sistema monopartidário para o sistema multipartidário, portanto, a Constituição de 1990 marca, digamos, essa transição constitucional, mas tudo que foi acordado em Roma, sobretudo as questões fundamentais que tinham a ver com o protocolo da segurança, por exemplo, o protocolo da segurança, mais concretamente, os aspectos ligados às forças residuais da RENAM, os comandos da RENAM, nunca foi cumprido e chegamos até o ponto de, anos mais tarde, o próprio presidente Chissano, que foi o signatário dos Acordos de Roma, de gabar-se numa entrevista pública, dizer que ele acabava-se de ter enganado o Afonso Dhlakama. Portanto, chegou até a gabar-se disto. Portanto, com o Dhlakama não se cumpriu nenhum dos acordos, foram assinados vários acordos depois, que nunca se cumpriram esses acordos. Veio o Sufo Momad e até hoje, como vocês sabem, ele já veio várias vezes a dizer que a Frelimo não cumpre com os acordos, sobretudo na parte mais sensível que tem a ver com os homens residuais, portanto tem a ver com os comandos da RENAM. A Frelimo nunca cumpriu acordo absolutamente nenhum, sempre procurou ganhar vantagem nesses momentos de pausa para se reforçar e usar a sua força repressiva contra a população. E a parte mais interessante, se calhar a parte mais sensível, são os protocolos que têm a ver com a parte econômica, as questões econômicas e as questões sociais. Essas é que nem sequer uma única linha, isso nunca foi cumprido. Isso nunca foi cumprido, até hoje. Portanto, essa que é a grande questão. Portanto, o regime, digamos que centralizado no Partido Frelimo, nunca cumpriu acordo absolutamente nenhum. Mano William. Opa, parece que estamos... Agora que eu não consigo ouvir. Eu não estou a ouvi-lo. Não me consegue ouvir agora? Agora sim. O que é que existiu de ganhos depois dos acordos de Roma? Melhor, o que é que faltou e falhou depois dos acordos de Roma, excluindo a incorporação dos militares da RENAMO na polícia, no SER? O que é que falhou? Por que é que não houve uma melhor coabitação com as outras forças políticas, tendo como princípio a violação dos acordos de Lusaka, que permitiam o multipartidarismo? E depois o que é que falhou? O que é que nunca há, de facto, alternância? Uma crônica incompetência das oposições em Moçambique? Olha, se calhar seja um pouco isso, Mano William, não seja um assunto particular e, digamos assim, centralizado em Moçambique ou em Angola. É uma questão muito mais alargada, muito mais séria. A grande questão em Moçambique, o que é que falhou? A pergunta que o William coloca. Uma das questões fundamentais é que o nosso sistema eleitoral, não sei se consegue me ouvir, porque eu via, o nosso sistema eleitoral
ele nunca, na verdade, sofreu uma reforma. O que aconteceu com o sistema eleitoral, ele teve revisões muito pontuais, alterações também pontuais, mas nunca houve uma reforma no sentido de algo estruturante e estrutural ao nível do sistema eleitoral e da legislação eleitoral que permitisse alternância democrática. Dar-te 2 exemplos. A maior parte das revisões que nós fizemos do nosso pacote legislativo, da nossa lei eleitoral, essencialmente, ele centralizava-se em, digamos assim, rever a composição dos órgãos da administração eleitoral. Portanto, há um órgão político, que é a Comissão Nacional de Eleições, e há um órgão técnico, que é o STAE, o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral. Estes órgãos, na verdade, eles sempre foram compostos de uma proporcionalidade partidária dos partidos que têm representação parlamentar, e as revisões essencialmente discutiam a composição dos órgãos. Dizendo isto de uma maneira mais simples, mais plástica, mais compreensível, como gostam de dizer em inglês, understandable, é dizer que discutiu-se mais as posições, as regalias, os taxos, os salários, os ganhos particulares para o partido e para as pessoas que estão na negociação. Eu tenho que dizer isso de uma forma muito clara. E isto acabou sendo, primeiro, criando um ciclo vicioso de estarmos constantemente a falar da lei eleitoral e do sistema eleitoral, que é inoperante, mas nunca se fazer uma revisão ou uma reforma estruturante desse sistema eleitoral, que nunca foi feito. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, este paradigma de se olhar para o sistema eleitoral apenas no aspecto colegial, isto é, de quem faz parte de que órgão e como é que distribuímos os lugares, isso levou a uma espécie de legitimação da situação ilegal, ilegítima, inconstitucional que a Frelimo usou sempre para se manter no poder. E mais, acabou também sendo a legitimação dos cíclicos, contínuos e sistemáticos golpes de Estado que a própria Frelimo fez. Porque, na verdade, o uso do Conselho Constitucional e da administração eleitoral para adulterar resultados, para fazer fraudes, no fundo é um golpe de Estado. É um golpe de Estado, não no sentido clássico. Exato. Não, mas agora o sentido clássico dos golpes é mesmo constitucional. Deixou de ser os golpes de caserna, já não saem os militares da caserna, basta saírem os júris bajuladores, ou seja, juristas bajuladores, e os homens de toga. São estes os verdadeiros golpistas neste momento. Mas vamos passar a palavra a Anselmo Kudumola e depois a Isidro Fortunato, que querem também colocar-lhe uma questão. Boa noite, Anselmo. E boa noite, Isidro. Boa noite, Cota William. Boa noite, Venâncio Mondlane, presidente Venâncio Mondlane, e boa noite, Cota Anselmo. Espero que aqui que estejam todos bem. Estou aqui a acompanhar a conversa com muito interesse e revelo que está a ser muito interessante. Obrigado aí, Cota William, por conduzir essa conversa, e ao Venâncio Mondlane sempre pela assertividade aqui. Ok. Obrigado, Mano Isidro. Anselmo, o teu minuto. E a tua primeira questão. Primeiro quero saudar efusivamente o engenheiro Venâncio para lhe felicitar pelo combate que tem vindo a travar e dizer um prazer, uma honra voltar a lhe ver e a confabular com ele, porque este canal TV8 foi o precursor de um ensaio de um candidato presidencial. Foi neste canal que, quase na brincadeira, nasceu a ideia que hoje brotou, de facto, uma felicidade para o mundo.
os nossos parabéns, felicidade e muita saúde. Muito obrigado. Eu não gosto de colocar questões porque eu sou um comentador, mas se calhar vou colocar uma e talvez outra questão como consideração no fim. Primeiro, quero saber como é que o engenheiro está a se sentir, e eu já retirei esta patente de engenheiro porque o senhor Presidente da República, fruto do apoio popular, e já dizia o doutor Sadini que o apoio popular não se improvisa. É uma realidade, é um facto, que o senhor Presidente tem consigo e à sua volta uma massa, uma moldura humana significante, quase que 90% da população moçambicana está consigo. Saudamos também o encontro que teve com o presidente imposto, não sei se assim o nome passa, porque para nós o presidente é o engenheiro Venâncio, no sentido de resolver e acautelar problemas que de facto afligem a sociedade moçambicana. Bom, a questão que eu colocaria numa primeira fase era de saber quais são os próximos passos e o que de facto a direção do presidente está de facto a idealizar e qual é a relação que tem com o partido Podemos, uma vez que também vimos aquilo que se passou, nomeadamente com o senhor Forquilha. Talvez o presidente terá a oportunidade de nos esclarecer se de facto houve um aliciamento, porque aqui nós passamos nesse canal, passamos em primeira mão a notícia de que houve... Anselmo, mais síntese. Anselmo, mais síntese. Era só mesmo essa questão que eu gostaria de colocar. Duas questões apenas que eu queria colocar ao presidente. A consideração será para o fim. Então, muito obrigado. Vamos à resposta do engenheiro Venâncio. Olha, muito obrigado, Mano Anselmo. De fato, também eu retribuo, reafirmo o prazer recíproco de estar aqui também a partilhar consigo esta tela, esta conversa. Para além de termos estado na altura da forja da candidatura presidencial, também temos tido muitos contactos via WhatsApp e trocamos muitas ideias, das quais eu agradeço, que tem-me dado também, como a gente diz aqui na gíria, muitas dicas, né, de como levar esta luta difícil, penosa, avante. Obrigado, Mano Anselmo. Em relação às questões que coloca, primeiro os passos a seguir. Bom, neste momento, conforme devem ter acompanhado, nós em Moçambique, nós estamos a ter quase que um genocídio aqui. A informação às vezes não passa muito bem para o exterior, mas para vos dar uma ideia, nós tivemos apenas de dia 21 de outubro de 2024 até o dia 23 de março de 2025, nós temos cerca de 600 pessoas assassinadas. E assassinatos à bala, e com alguns requintes de uma crueldade que só me faz recordar o Pol Pot ou qualquer coisa assim parecida. Nós estamos a ter em Moçambique valas comuns. Chegamos ao ponto, nos dois grandes cemitérios da cidade de Maputo, que é o cemitério de Lhanguero e o outro cemitério, que é o cemitério de Michafutene, a própria população se revoltar e passar a interceptar os carros, digamos, da funerária pública, que levava corpos para as valas comuns. E neste momento, está-se a arranjar formas alternativas de criar-se valas comuns fora dos cemitérios. Portanto, a situação era muito grave. Eu dei uma entrevista a um canal americano, que é o Sky News, e eu falei de existência de valas comuns em Moçambique, e eles disseram que, Venâncio, você deve estar a fazer propaganda, não é? Eu disse que isto não é propaganda. E eu levei-os para uma província chamada Tete, no centro de Moçambique, e foram lá e testemunharam comigo e a minha equipa de imagem. Nós filmamos valas comuns, uma delas onde tinham 8 pessoas lá enterradas, incluindo 2 crianças, uma de 14 anos, outra de 16 anos. E fomos e entrevistamos as famílias enlutadas.
Portanto, esses requintes de crueldade incrível. Na província da Zambésia, por exemplo, as últimas 2 mortes que aconteceram, os jovens são assassinados a bala e depois ainda se colocou combustível sobre os corpos e foram carbonizados ainda vivos, feridos estes jovens. Portanto, tínhamos chegado a um nível em que isto realmente estava a virar uma carnificina. Os raptos e os sequestros eram todos os dias. Portanto, ficamos offline. Não sei se continua online. Acho que estamos com alguns problemas. Agora está. Continua, Estamos com alguns continua, problemas de comunicação. Acho que a continua net assim. não está muito boa. Está retomado. Pode, Estamos a ouvir. Yeah. Estamos a ouvir. Sim. Então nós, olha, só no meu projeto político, agora já respondo ao Mano Anselmo. Só estava aqui a fazer um pequeno introito que era para depois fazer sentido o que ia falar a seguir sobre o espaço a seguir. Só no projeto político, o meu projeto político que nós iniciamos agora, nós temos 3 relatórios que submetemos à Procuradoria-Geral da República e ao Ministério do Interior, que de outubro até dia 23 de março, estou a falar apenas do meu projeto político, foram assassinados 47 jovens. 47 jovens. Portanto, estou a falar dos meus coordenadores provinciais, coordenadores distritais. 47 jovens assassinados da forma mais cruel, com requintes, eu acho que de uma desumanidade que é um pouco difícil de encontrar exemplos iguais, não é? Então, este foi o precedente, foi a situação que, digamos, infelizmente, levou a um grito de socorro generalizado das famílias que estavam a perder seus filhos sequestrados, desaparecidos, e houve um grito de que era ok, perdemos momentaneamente Venâncio Mondlane. A rede não está boa em Moçambique, tal como aqui. Já voltaremos ao contato. Vamos fazer um pequeno balanço. Isidro, esta primeira parte e os problemas parecem-te que saem da mesma maternidade? Sem sombra de dúvidas, o lado siamês que a Frelimo tem com o MPLA é extremamente... tem uma semelhança terrível. E isso é preciso deixar muito claro, que embora eu sinta que o MPLA tem aqui alguns desdobramentos que eu acho que são extremamente perigosos, ok? Mas a Frelimo não deixa de ser tão perigosa quanto o MPLA. Portanto, eu acho que essa primeira parte, tivemos aqui uma série de respostas que nos ajudam a ter uma visão mais abrangente sobre o que realmente se passa em Moçambique e para nós compreendermos também aquilo que nós chamamos de gradualização de determinados processos devido à natureza do próprio Estado. É preciso compreendermos a natureza do Estado, do partido do Estado. Isidro, já voltaremos. Temos de novo o engenheiro Venâncio. Entendemos a quebra do satélite. Esperemos que eles nos deixem pelo menos conversar e deem liberdade às comunicações. A palavra de novo ao engenheiro Venâncio. Muito obrigado, Mano William. Foi uma pena. Eu sei que o Isidro estava entre, mas certamente que depois ele vai colocar a questão. Olha, então, indo agora straight to the point. Passos a seguir. Nós amanhã, justamente amanhã é quarta-feira, não é? Amanhã, quarta-feira, nós vamos submeter o nosso projeto político, portanto, a constituição do nosso partido político, por volta das 10 horas da manhã de Moçambique, que acho que é 9h30 em Angola. Vamos submeter o nosso projeto político e vamos continuar a monitorar aquilo que é o acordo ou os pontos fundamentais do acordo que nós chegamos com o Daniel Chapo, que neste momento é o chefe do Estado, forçado pelo Conselho Constitucional e pelas Forças de Defesa e Segurança.
E nesse aspecto, os pontos fundamentais que eu os considerei sacrais, primeiro é a suspensão de toda a perseguição e os assassinatos que estavam a acontecer em Moçambique de uma forma... Engenheiro Venâncio, já Sim, voltamos Manuel. já voltamos a esta questão. Agora, eu queria dizer-lhe que, em relação aos mortos e aos feridos, quer segmentos da sociedade moçambicana, como também, nos últimos tempos, angolana, o responsabilizam por estas mortes. Há quem, inclusive, o chamou de covarde. Um político angolano que, depois de fazer os anúncios, que tinha se ausentado do país e que teria havido um longo carrossel de mortes que se lhe é imputável. Qual é a opinião que tem sobre isso? Ok, olha, Manuel, Considera-se um político covarde? Manuel, como bom jurista que é, sabe muito bem que essas acusações têm mais um condão político. Esse tipo de acusações sabe que tem um condão político e que não tem nenhum sustento jurídico, não é? Porque se há morte, então vamos lá ver como é que foram causadas essas mortes. Quais foram, digamos, qual foi o móvel da morte? Essas pessoas morreram por quê? Elas morreram, na verdade, essas pessoas foram assassinadas. Se as pessoas foram assassinadas, significa que a pergunta que essa gente devia fazer é: quem são os assassinos? Ou quem são os que ordenaram o assassinato dessas pessoas? Então, isso aqui era importante verificar, não é? Isso aqui era fundamental. Tá? É muito fácil. Acho que está com problemas de algum som. Então, era fundamental as pessoas fazerem uma pergunta. Essas pessoas foram assassinadas. 1. 2. Quem os assassinou? 3. Quem é que ordenou o assassinato? Isto é importante. Se tiverem resposta para essas 3 questões, naturalmente que vão dizer que a acusação que estão a fazer é uma acusação totalmente infundada, não é? Portanto, o que acontece? Eu gostava também de fazer aqui um pequeno reparo. Não é a primeira vez que eu promovo manifestações em Moçambique. Em 2023, quando nós ganhamos as eleições na cidade de Maputo, nós fizemos manifestações durante 40 dias, 1 mês e meio. Que as pessoas fixem isto, porque às vezes as pessoas têm memória curta. Fizemos manifestações durante 1 mês e meio. Nós marchamos pela cidade de Maputo durante 1 mês e meio, reivindicando, protestando para a reposição da verdade eleitoral. Mas nessa altura... Então por que claudicou essa luta? A Renamo vendeu-se depois aos dignos da Frelimo? É que de repente vimos o engenheiro Venâncio anunciar para o dia seguinte a continuidade e no mesmo dia seguinte uma outra informação da Renamo. A Renamo considera que vendeu a vitória, a sua vitória na cidade de Maputo? Sim, quer dizer, na cidade de Maputo foi exatamente o que aconteceu. Portanto, nós estávamos dispostos a continuar com as nossas marchas, eram pacíficas, portanto, não se destruía bens privados nem públicos de forma nenhuma. Nós marchávamos e estávamos a arrastar cada vez mais pessoas. Olha, a cidade de Maputo é uma cidade, politicamente a gente chama da cidade imobilizável. Isto é uma cidade difícil de mobilizar pessoas para um propósito social ou político. Mesmo o próprio Partido Frelimo, que tem 50 anos de história de governação por aí fora, para conseguir ter 300 pessoas na cidade de Maputo a marchar, tem que prometer bebida, comida, dinheiro, por aí fora. Portanto, é uma cidade muito difícil de mobilizar pessoas. Mas nós, na cidade de Maputo, estávamos a crescer e tínhamos chegado ao nível de arrastar no meio da cidade 7 mil, 8 mil, 9 mil pessoas nas marchas. Não é?
Então, as pessoas estavam disponíveis para ir para além daquele mês e meio de marchas, mas infelizmente a liderança da Renamo mandou suspender as marchas e convocou, todos tinham sido eleitos para as assembleias autárquicas a tomar posse. Portanto, isto de fato para mim foi um balde de água fria, ou se calhar nem balde Sim, de água mas, fria, mas foi um balde... engenheiro, diga-nos uma coisa, olhe nos olhos, olhando para a sua câmara, olhe bem para a sua Sim, câmara, sim. para nós ver, Eu gosto disso. aproxime-se um pouco Sim. da sua câmara, que é para a gente ver bem as suas feições faciais e os seus olhos. Não recebeu mesmo Yeah. nada neste pacote. Essa venda... Xitonga política, política hili rimi la wena. Xitonga política.